Olá, paz e bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos meditar o Evangelho de hoje, segunda-feira, 19 de maio. Estamos na quinta semana do tempo pascal. Hoje o Evangelho, João 14, 21, 26. Então, se você quer ajudar este canal, seja pela animação vocacional Capuchinha, onde os jovens adentram nos nossos seminários, conventos, para ser formados, precisa do recurso. Então, a chave Pix está embaixo. Também para apoiar esse canal, estamos lá no Apoia. Se você quer contribuir algum valor, partindo de R$ 5, eu acho, você pode contribuir. Muito bem, vamos lá. Evangelho João, capítulo 14, versículo 1, 21, 26. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, este me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse, enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, novamente aqui alguns pontos para ajudar vocês a refletir aí na meditação de vocês, tá bom? Então destaco 3 pontos novamente. O primeiro, lá no versículo 21, quem acolheu os meus mandamentos e os observa, este me ama. Então, acolher aqui tem mais o sentido de coração, né? Então, a própria palavra não remete simplesmente a aderir a alguma ideia, mas acolher. O acolher tem a ver com afeto, tem a ver com o coração, né? Tem a ver com abraçar nesse sentido, assim, ou seja, assumir isto na própria vida. Acolher, deixar que este outro, que é o próprio Deus, se revele e a gente o acolha, né? Então, este acolhimento tem a ver mais com o coração. Vamos ficar com isso na cabeça, né? Na cabeça. Acabei de falar coração, tô falando cabeça de novo, né? Mas nesse sentido assim que é mais da nossa interioridade, claro que passa pelo pensamento, claro que fertiliza, fecunda a nossa razão, podemos falar, podemos orar, podemos escrever, fazer teologias, falar de espiritualidade, né? Tudo usando o nosso pensamento, a nossa razão, que foi justamente iluminada pelo que? A nossa mente iluminada pela graça de Deus, porque nós a acolhemos, né? Deus nos atraiu, a gente responde, esse responder é esse acolhimento, e Deus vai fazendo a sua ação em nós. Então, acolhimento, coração. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando Judas, não Iscariotes, né, mas o outro, disse: Senhor, como se explica que te manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Se me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Então, o segundo passo do acolhimento é o que? Esta manifestação na vida. Aquele que acolhe, Deus faz a sua obra e este começa a viver de acordo com a graça de Deus. Não é Deus que se manifesta. Francisco de Assis ia lembrar, olha, se nós fazemos alguma coisa de bom, também lembrando das cartas de Paulo, né? É Deus agindo.
Então, todo ser humano que faz uma ação boa é o próprio Deus que alimenta, que dá a sua graça, a capacidade de realizar essas obras. Então, é Deus que vem, faz morada, acolhimento, manifestação. Manifesta porque a graça nos atraiu, a gente acolheu e isso se torna concreto na vida. Nós falamos de encarnar a mensagem de Deus na vida, ou na linguagem joanina, nos tornarmos testemunhas. Sereis minhas testemunhas até os confins, né, do mundo. Então Deus vem, faz morada, né, e nós permanecemos. Então acolher, manifestar, né? Então acolher, aquele que guarda, observa, acolhe. O segundo, a partir disso, Deus se faz presente, vem até nós e manifesta por nossas obras, né, agraciadas por Ele. E o terceiro ponto, a promessa. Porque é que os discípulos estão caminhando. Se eles estão caminhando, ainda eles precisam amadurecer, né? Eles precisam dar passos ainda. Ainda eles não são capazes realmente de compreender. Compreender, né, de conhecer, principalmente pela interioridade, pelo coração, né? Aqui não estou dizendo de sentimentalismo, sentimento como valor, né? Como algo que realmente é verdadeiro, é digno de crédito, de crença. De crença, o que quer dizer? De adesão. Toda vez que a gente falar crença, crer, a gente está falando de quê? De adesão. Então, esse terceiro ponto que eu falo para vocês, a promessa do Espírito. É a partir do Espírito, do agir do Espírito em nós, né, que realmente seremos capazes, né, de recordar com o coração, recordar com valor, recordar com crença, no sentido de quê? De adesão, de sermos testemunhas. Tudo o que eu vos tenho dito. Então, neste caminhar nosso, né, na nossa vivência comunitária, na celebração litúrgica, na oração pessoal, na leitura assídua da Sagrada Escritura, na meditação que nós fazemos do texto do dia, do Evangelho, tudo isso vai sendo guardado, né? Igual aquela semente que é lançada, a gente não sabe como acontece, mas ali ela foi lançada, né? E aí a graça de Deus vai fazendo que aquilo germine, né? Que aquilo dê fruto, que aquilo vá prosperando. Por isso a importância, gente, de se guardar e principalmente a gente dar ferramentas para a nossa cabeça, ou seja, ler a palavra de Deus, rezar a palavra de Deus, participar da Eucaristia, oração pessoal, para que como aquele vinho, né, que está novo e que ele vai envelhecendo e vai ficando cada vez melhor, né? O envelhecimento do vinho é melhor, né? E vai ficando bom, cada vez melhor. Mas precisa fazer esse cotidiano da vida, né? Meditar a palavra, guardar no coração, ruminar. A exemplo da Virgem Maria, guardava em seu coração. A gente está muito apressado ultimamente, né? A gente quer resposta, até clareza, a gente quer entender da noite para o dia, mas não é assim, né? Não é assim. É preciso de fermentar, é preciso de ruminar, fermentar, para que realmente este coração vá sendo transformado, né, nele mesmo. Então vamos lembrar dos 3 pontos que eu destaquei e que vai ajudar aí na sua meditação. Talvez você destacou os outros pontos, tá, gente? Eu sempre falo isso, por favor, faça a sua meditação. Aqui é para acrescentar algo na sua meditação, tá? Nunca esqueça disso. Não fique somente comigo aqui falando, nem qualquer outro pregador, porque isso não, se for só isso, não é suficiente, vamos dizer assim, né? Porque você precisa deixar essa palavra falar na sua vida. Então, os 3 pontos que eu falei: acolher, que tem a ver com o coração, e manifestação, né? Ou seja, Deus manifesta em nós, que é o segundo ponto. E o terceiro ponto, a promessa, que o Espírito Santo vai
ajudar a recordar e nos tornar testemunhas do Senhor. Muito bem, se você quer fazer parte do grupo de leitura de obras teológicas, Frei, é difícil, eu não dou conta, não são textos nem livros grandes demais, mas nós devemos ter assim, vamos dizer, esse desejo de aprender mais, né? Ou seja, estudar teologia para aprofundar a nossa espiritualidade, para que demos razão, né, para a nossa fé, razão de ser. Não é racionalismo, né? Frei, eu vou estudar teologia, eu vou perder a fé. Não. Nós vamos estudar a teologia para amadurecer a fé e para amar mais, né? Para amar mais a Deus, para viver mais intimamente com Ele. Tá bom? Com Deus. No meu Instagram, se você quer fazer parte desse grupo de estudo, de reflexão, de meditação, de leitura teológica, pode ir no meu Instagram, Frei Edson Matias Capuchinho. Você me encontra e manda uma mensagem lá no direct. Ou aqui embaixo, se você puder colocar seu e-mail, mas se quiser lá no privado, vá no meu Instagram, no direct, e a gente começa a fazer esse grupo maior. E agradecer algumas pessoas que já estão apoiando. Obrigado, Deus te abençoe. Depois, no próximo momento, eu também falo dessas pessoas, se assim elas quiserem, né? Pelo menos o primeiro nome, a maioria que não conhece, mas para agradecer a contribuição tanto para as vocações capuchinhas, como aqui para ajudar o nosso canal. Abraço, Deus te abençoe. Tchau.